a pouquinho. Vamos continuar por Brasília, Frumento? Vamos continuar por Brasília. A gente aciona agora o Rafael Procópio, ele que está acompanhando outras discussões, afinal de contas, nessa semana, e o parlamento decidiu colocar os projetos em votação. Ontem a gente teve a aprovação do primeiro texto de regulamentação da reforma tributária. Esse texto já tinha passado por votação na Câmara, foi ao Senado, sofreu alterações por lá e teve que ser referendado novamente pelos deputados. Essa etapa foi vencida, mas ainda tem muito trabalho pela frente. Rafael, a reforma tributária agora, pelo menos uma parte, está na mão já do presidente Lula. Mas tem outros projetos da reforma também a serem apreciados aí em Brasília. Seja bem-vindo, boa tarde. Oi, Edu, Adriana, boa tarde a vocês, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Pois é, pelo menos essa parte aí já é inclusive comemorada pelo governo federal. Agora há pouco estávamos ali na residência oficial do Senado Federal, isso porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, estava reunido com, claro, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, também com o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, tratando não só dos próximos passos desse pacote de corte dos gastos da União, como também da reforma tributária. Ele falou bastante, na verdade falou por cerca de 10 minutos para a imprensa logo depois desta reunião, comemorou já logo esses próximos passos, esperando que esses cortes sejam aprovados durante esta semana, inclusive com essa possibilidade desses cortes restantes serem aprovados hoje na Câmara e no decorrer da semana no Senado Federal. A previsão do governo é resolver tudo isso nesse ano de 2024. E sobre reforma tributária, ele comemorou falando aquilo que a gente tem visto a base do governo aqui no Congresso falando bastante, que é uma reforma de super importância para o país, vai simplificar a cobrança de impostos no Brasil e que é uma padronização internacional com esse sistema tributário que o Brasil está propondo. E essa parte, essa regulamentação, as balizas da reforma tributária agora ficam nas mãos do presidente da República. O ministro Alexandre Padilha falou que vai conversar com o presidente para fazer uma grande celebração dessa sanção, não ser apenas algo protocolar, como a gente acompanha às vezes no Palácio do Planalto, simplesmente assinaturas de um projeto, mas sim convocar todos aqueles que participaram do projeto para tentar não só fazer uma celebração disso que o governo está comemorando bastante, quantas vezes não ouvimos aqui nesse plenário, que é uma reforma tributária que está sendo tentada há mais de 30 anos, e a intenção é justamente fazer isso, comemorar, por assim se dizer, com todos esses entes que participaram e também mostrar à população brasileira a importância, isso é claro, são as palavras do governo federal, da reforma tributária. Então, o que a gente tem agora de mais novo, inclusive que agora há pouco, foi justamente isso, o ministro Alexandre Padilha falando que vai conversar com o presidente Lula sobre isso, fazer uma cerimônia de sanção da reforma tributária. As balizas agora estão, pelo menos, definidas. Outras coisas, é claro, que devem ser trazidas no ano de 2025, até porque 2024 não dá tempo mais. Não dá tempo, mas ainda tem corte de gastos nessa discussão. E a promessa é passar ainda essa semana, Rafael? Olha, segundo o ministro Alexandre Padilha e alguns membros aqui da base, o PL, o projeto de lei que trata do salário mínimo, do BPC, do abono salarial, e a proposta de emenda à Constituição, que também trata dos supersalários e aquele pente fino nos direitos sociais, nos benefícios sociais, em quem tem direito a esses benefícios, podem ser aprovadas já nesta quarta-feira. Lembrando que essa é a primeira parte. A questão que a gente acompanhou ontem do PLP já foi aprovado com uma margem até maior do que o governo esperava, 318 votos favoráveis. Em teoria, essa quantidade de votos já daria para aprovar também essa PEC, porque a gente lembra sempre que PEC tem uma tramitação diferente. Precisa de 3/5 da aprovação de cada uma das casas e também tem aquele interstício de 5 sessões entre cada um dos turnos, e a gente sabe, por conta dessa correria toda, isso provavelmente, com toda certeza, será quebrado e tudo deve ser votado já nesta semana. A previsão é de votação desses todos, de terminar essa parte da Câmara dos Deputados hoje, quarta-feira. Essa questão do PLP ainda tem 3 destaques que precisam ser analisados, que são aquelas complementações ao tema que os deputados que não participaram da proposição inicial jogam ali no plenário. Parte dele já foi votada ontem, os 3 foram derrubados, o texto que veio do relator foi aprovado do jeito que foi, e esses novos 3 destaques a gente vai ter que ver como é que foi a articulação do governo com essas partes. Tá certo, obrigada demais pelas suas informações, viu? Bom,